Olá, prazer, história. Vamos falar nessa sequência de vídeos um pouquinho sobre a história grega. Os gregos são um dos povos mais importantes da antiguidade. Eles nos deixaram um legado simplesmente formidável a nível de matemática, ciências, medicina, filosofia, educação, tudo aquilo que envolve o nosso mundo imaterial e grande parte do nosso mundo material, temos como raízes a cultura grega. Por isso é muito importante compreender. Eu sei que às vezes os mais jovens ficam se perguntando por que a gente estuda Grécia, estuda Roma, estuda Europa e não estuda o Japão, não estuda a China. Por uma razão simples, o estudo da história deve nos levar a compreender como nós vivemos hoje e por que nós vivemos dessa maneira. Quais são os nossos conflitos, quais são os nossos medos, quais são as nossas formas de pensar e de ver o mundo. E o mundo ocidental não foi constituído pela cultura indiana, chinesa, japonesa. Quem constrói a nossa cultura ocidental é o modo de pensar de gregos e romanos. Por isso, a grande importância de compreendermos essas culturas, a chamada Antiguidade Clássica Ocidental. Pois bem, falando especificamente sobre os gregos, nós podemos dividir a história grega em 5 períodos. Alguns preferem dividir em 6, porque colocariam ali um período intermediário. Quais são os períodos? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helênico. Repetindo, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helênico. Alguns colocam entre o homérico e o arcaico um período chamado obscuro. O que caracteriza cada um desses períodos? O período pré-homérico é caracterizado pelos gregos que não eram gregos. Como assim? É caracterizado pelo domínio das civilizações chamadas de pré-helênicas. São aquelas civilizações creto-micênicas. Eram civilizações que já estavam quando os gregos chegaram à Grécia. Quem são esses gregos ou helenos? São basicamente 4 ou 5 povos que migraram da Ásia Central, ali mais ou menos onde hoje fica o leste da Turquia, o Azerbaijão, o norte do Irã. Se você pegar um mapa do mundo e você achar o Irã, não é tão difícil de achar assim o Irã, você acha a África, do lado direito da figura da África tem a Península Arábica e mais à direita o Irã. Então, se você subir até o topo do Irã, depois do Planalto Iraniano, você chega mais ou menos à Ásia Central. E esses povos migraram dali, essas migrações começam mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo e se concluem mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. São migrações climáticas. Nessa época, o mundo estava passando por um vigoroso processo de aquecimento global, com derretimento de geleiras, inundação de planícies, o que forçou muitos povos a se mudarem de lugar, né? E as disputas dos povos que migram para se fixarem às margens dos rios vai causar um período de intensas guerras. Então muita gente teve que fugir para mais longe. E só os mais fortes ficaram fixados próximos aos rios, como foi o caso do rio Nilo com o Egito e o caso da Mesopotâmia com o rio Tigre e Eufrates, né? Então esses povos são aqueus, dórios, jônios, eólios, são os 4 principais povos. Juntos com eles também
vieram um povo que era uma época um pouco mais fraco, menos capaz de lutar por terras, que eram os latinos, e acabaram indo mais para frente, para a Península Itálica, onde formaram mais na frente o Império Romano. Então, nesse primeiro período, nós temos duas grandes características. O primeiro período é pré-homérico. Nós temos ali as civilizações creto-micênicas e as migrações dos povos helênicos, que mais tarde seriam os gregos. O segundo período é o período homérico. Neste período homérico é quando esses povos que começam a chegar de mansinho, bem devagarinho, bem comportados, como se diz hoje, comendo pelas beiradas, eles se tornam mais ostensivos e passam a atacar os povos pré-helênicos que já estavam ali, os creto-micênicos, em disputa pelo controle da terra. E essas guerras são extremamente violentas. A gente pode verificar esse período contado naqueles dois livros de Homero, que são a Ilíada e a Odisseia. Então, os pré-homéricos, muitos deles tiveram que fugir da Grécia, dada a violência dos helenos que estavam chegando. Os que ficaram foram escravizados. Aí é que entra o período intermediário, chamado obscuro. Alguns historiadores apontam que nessa janelinha de tempo entre o período de guerras e o período arcaico, tem um período obscuro, que é quando há uma retração cultural muito forte. Não há registros escritos desse período, não porque os homens helênicos tenham desaprendido a escrever. Seria impossível, e se isso tivesse acontecido, não haveria tantas heranças pré-helênicas na cultura grega. Aí depois vem o próximo período, que é o arcaico. Esse período arcaico é caracterizado pela sedentarização dos helenos, pela diminuição ou abandono da vida gentílica, que a gente vai ver mais na frente o que é isso, e a construção da polis. Passado esse período, também é um período marcado pela escravidão dos mais pobres, especialmente escravidão por dívida, posto que a primeira forma de escravidão, que é a escravidão de guerra, já estava esgotada, então agora eles passam a fazer escravos dos seus próprios irmãos através da dívida. Então a gente vem para um próximo período, que é o período clássico. O período clássico é marcado por três coisas também. Primeiro, as lutas civis. Os mais pobres lutam desesperadamente para fugirem da escravidão. Segundo, é marcado pela sequência de mudanças políticas que aos poucos vão dando direitos a estes mais pobres, né? Que é o chamado período dos legisladores. E terceiro, é o apogeu da cultura grega, quando eles ficaram tão ricos, tão bem instalados, que puderam se dedicar a novas atividades como as ciências, a filosofia, a cultura. E aí vem o quinto período. Eles estavam tão ricos que não queriam mais fazer guerras. E aí os macedônios invadem e dominam a Grécia. E aí você tem o quinto período, que é o período helênico, aquele período em que os gregos saem da Grécia, movidos pelos macedônicos, e constituem um imenso império. Voltando um passinho atrás, ainda no período clássico acontecem dois conjuntos enormes de guerras, muito violentas. Guerras externas, que são as guerras médicas, contra os persas, e guerras do Peloponeso, que são guerras de cidades gregas contra cidades gregas. Então são estes os 5 períodos para uns, 6 períodos para outros, da divisão clássica da história do mundo grego.